Bom dia, bom dia. Bom dia, pastor Roberto. Bom dia, Severino. Bom dia, Fátima. Bom dia, Ariane. Bom dia, Samela. Bom dia, Luciana. Bom dia, Tatá. Bom dia, Lena. Camila, bom dia. Bom dia, Minias. Bom dia, Rogério, Marluce. Minha prima linda, Leidinha, bom dia. Bom dia, pessoal, nós vamos já começar. Hoje eu atrasei, peço desculpa. Cheguei aqui na igreja, estava fazendo tudo, tinha esquecido o celular. Só isso que eu esqueci. Eu tive que voltar em casa, por isso que eu atrasei, porque eu cheguei aqui e esqueci o celular e não sabia nem onde tinha colocado. Mas desculpas, vocês são pessoas pacientes, perdoadoras, não é? Nós possamos ir aqui e nós vamos direto para o nosso capítulo 21. Capítulo 21 de Mateus, que é um capítulo, não é? Os capítulos de Mateus são alguns muito longos, porque são discursos, né? Ensinamentos. Então vamos lá, capítulo 21 de Mateus diz o seguinte: quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão até a aldeia que está diante de vocês e logo encontrarão presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendam e tragam para mim. E se alguém disser alguma coisa, respondam: o Senhor precisa deles, e logo ele deixará que vocês tragam os animais. Ora, isso aconteceu para que se cumprir o que foi dito por meio do profeta: digam à filha de Sião, eis que o seu rei vem até você, humilde, montado em jumenta, e num jumentinho, cria de animal de carga. Indo aos discípulos e tendo feito como Jesus lhe havia ordenado, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas capas, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas capas no caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pelo caminho. E as multidões, tanto os que iam adiante dele, como os que seguiam, chamavam: Hosana, o filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: quem é este? E as multidões respondiam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali vendiam e compravam, derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas e disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de salteadores. Cegos e coxos se aproximaram de Jesus no templo, e ele os curou. Mas quando os principais sacerdotes e os escribas viram as maravilhas que Jesus fazia, as crianças lhe gritavam no templo:
Hosana, o filho de Davi, ficaram indignados e perguntaram a Jesus: você está ouvindo o que estão dizendo? Jesus respondeu: sim. Vocês nunca leram? Na boca dos pequeninos e as crianças de peito tiraste o perfeito louvor. E, deixando-os, saiu da cidade e foi para Betânia, onde passou a noite. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, Jesus teve fome. E, vendo uma figueira bem à beira do caminho, aproximou-se nela, para não encontrar nada a não ser folhas. Então, Jesus disse à figueira: nunca mais nasça fruta de você. E a figueira secou imediatamente. Quando os discípulos viram isto, ficaram admirados e disseram: como a figueira secou depressa? Ao que Jesus lhe disse: em verdade lhes digo que, se tiverem fé e não duvidarem, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte: levanta-se e joga-se no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, crendo, vocês receberão. Jesus entrou no templo e, quando já estava ensinando, os principais sacerdotes e os anciões do povo se aproximaram dele e perguntaram: com que autoridade você faz estas coisas? E quem lhe deu autoridade? Jesus respondeu: eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me responderem, também lhe direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E eles discutiam entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então, por que não acreditaram nele? Mas se dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideram João um profeta. Então respondeu Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, lhe disse: então, eu também não lhe digo com que autoridade faço essas coisas. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando primeiro, disse: filho, vá hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigiu-se ao outro filho, e o pai disse a mesma coisa e respondeu: sim, senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: o primeiro. Então Jesus disse: em verdade lhes digo que os publicanos, as prostitutas, entrarão no reino de Deus primeiro que vocês, porque João veio até vocês no caminho da justiça, e vocês não acreditaram nele. No entanto, os publicanos e as prostitutas acreditaram. Vocês, porém, mesmo vendo isto, não se arrependeram depois para acreditar nele. Escutem outra parábola. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha. Após uma cerca, voltou dela e construiu nela um largar. Edificou uma torre, arrendou a vinha e uns lavadores. Depois ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou seus servos aos lavradores para receber o fruto que cabia a ele. Mas os lavradores agarraram os servos, espancaram um, mataram outro e apredejaram ainda outro. O dono enviou ainda outros servos em maior número. Os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou seu próprio filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: esse é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando, lançaram fora na vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, o que fará aqueles lavradores? Eles responderam: fará parecer horrivelmente aquele malvados, e arrendará a vinha a outros lavradores que entregarão frutos no tempo certo. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram as Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio para ser pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu lhe digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que produza os respectivos frutos. Tudo que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó.
Os principais sacerdotes, os fariseus, ouvindo essas parábolas, entenderam que Jesus falava a respeito deles. Embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões, porque essas consideravam como profeta. Chegamos aqui no capítulo 21 de Mateus e começa a última semana de vida de Jesus. É bom você notar que o capítulo 21 é um domingo, começa num domingo. É o que os católicos chamam de Domingo de Ramos, um domingo antes do domingo da ressurreição. Uma semana depois, Jesus seria ressuscitado, mas antes, nesse domingo, ele ia passar pela sexta-feira da cruz, a sexta-feira que iria ser crucificado, seria morto, seria açoitado, torturado, julgado injustamente, não é? Ia ter que passar pela via dolorosa, carregando aquela cruz e tudo mais que você conhece. Começou a última semana de Jesus, a semana que na sexta-feira ele ia ser crucificado, do domingo ele ia ressuscitar, mas como começa a semana? Começa parecendo uma festa. E as pessoas começaram a ver Jesus chegando em Jerusalém. Jesus já estava famoso pelo número de milagres, fazia 3 anos e meio que ele estava no seu ministério, muitos milagres. Ele tinha ressuscitado Lázaro, não é? Depois de 4 dias morto, e as pessoas estavam alvoroçadas, todo mundo conhecia essa história. Além disso, a maioria das pessoas já viram Jesus fazer algum tipo de milagre, curando um cego, um paralítico, ressuscitando mortos, tantas coisas maravilhosas, além da multiplicação dos pães 2 vezes, além de ter andado sobre as águas, além de ter poder de falar para a tempestade parar. Foram tantos milagres. A Bíblia diz, quando a gente lê o último capítulo de João, que não teria papel nem tinta para escrever todos os milagres de Jesus. Estava todo mundo impressionado com Cristo. E ao ver ele chegando em Jerusalém, eles não tinham outra coisa a fazer a não ser recepcioná-lo e de alguma forma declararam seu rei. Jesus entra num jumentinho, como assim estava escrito nas profecias do Velho Testamento, e as pessoas pegaram pedaços de galhos, de palmeiras, e começaram a gritar, fazer um corredor, e quando ele entrava dizia: Hosana, Hosana, Hosana. E até as crianças diziam: aí está o rei, o filho de Davi. Naquele alvoroço, das pessoas gritando, recepcionando, certamente os discípulos acharam que ele estava no auge do ministério de Jesus. Jesus já estava sendo reconhecido pelo povo como rei. Eles achavam que agora só ia ter momentos bons de vitórias, e eles estavam vivendo aquele triunfo de forma, até de forma exaltada. Os discípulos, as pessoas, só Jesus sabia que tudo aquilo não era nada, que a mesma multidão que estava gritando Hosana, 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 a mesma multidão que estava exaltando e pedindo a ele a ser rei, no domingo, na sexta-feira, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta-feira, estava gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Essa é a primeira lição. Você não pode se empolgar com o que as pessoas falam ou pensam de você. Não se empolgue, nem para mais e nem para menos. Olha, vamos falar o para mais. Estava aqui no domingo, Jesus sendo exaltado, Jesus sendo até reconhecido como rei, as pessoas falando Hosana, 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 no domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e estava gritando: crucifica-o. Ou seja, as pessoas são manipuladas, as pessoas sempre têm uma visão superficial de você, e as pessoas estão buscando seus interesses. E às vezes nós nos deixamos levar pelas multidões.
Às vezes ficamos vaidosos demais quando uma multidão nos elogia. Mal sabemos que aquela multidão, aquelas pessoas, normalmente estão nos elogiando pelos seus próprios interesses. Porque aquela mesma multidão, as mesmas pessoas que nos exaltam, que nos reconhece, que nos elogia, em poucos dias depois, essas mesmas pessoas podem estar nos criticando. Criticando por quê? Pelo mesmo motivo que nos elogiou, pelos seus próprios interesses. Quando fazemos algo que o contrariou, que eles não gostaram, que eles acham que os seus interesses foram maculados, eles vão nos criticar. Quando eles acham que nós não pensamos como eles ou não temos o mesmo ponto de vista, eles vão nos criticar. Não se deixe ser levado pelas multidões. Não fique muito vaidoso quando você é muito elogiado e nem fique arrasado quando você é alvo de uma chuva de críticas. Lembre-se que você é o único que pode ter uma visão equilibrada de você mesmo. Depois, só Deus. Só Deus. Cuidado com as multidões, o que as pessoas falam. Não deixe o que as pessoas dizem modificar quem você é e nem te abalar emocionalmente. Eu acho que isso é uma grande lição. Mas se a gente continuar nessa última semana de Jesus, ele vai falar de algo muito especial. Ele vai querer deixar uma lição para os seus discípulos. Ele sabe que tem poucos dias na terra para dar uma lição. E talvez a lição que ele quis colocar nesse último dia, último domingo vivo, porque o outro ele seria, ressuscitado, estaria vivo também, mas não de forma como uma pessoa normal. Ele quer mostrar o valor de dar um fruto. Ele vê ali uma figueira, e aquela figueira que não está dando fruto, e ela não tinha como dar fruto mesmo, porque não era tempo de figueira. Mesmo assim, Jesus vai amaldiçoar a figueira, ela morre, porque ela não está dando fruto. Os discípulos não entenderam nada, porque não era culpa da figueira. Mas Jesus queria dar uma lição para os seus discípulos, a necessidade de darmos frutos. A necessidade de darmos frutos. E ele vai ratificar isso com algumas parábolas que ele está fazendo. Principalmente a parábola da vinha. Deixa eu falar dela primeiro, aquela parábola que um dono tinha uma vinha e viajou e na hora de pegar os frutos mandou os servos e as pessoas que trabalhavam na lavoura mataram, mandou até o seu próprio filho e também mataram. E aí ele perguntou o que faria o dono da vinha quando chegar lá. E as próprias pessoas falaram: poxa, mataram o seu servo, mataram o seu filho, e vai chegar lá matando todo mundo, detonando todo mundo, tomando as vinhas. E Jesus estava falando dos próprios fariseus, e eles reconheceram isso, porque eles mataram os profetas, eles vão matar Jesus Cristo, mas um dia serão julgados pelo próprio Deus. Mas uma das parábolas, além dessa, e ele está mostrando essa parábola de reconhecer, de dar os frutos, reconhecer o Cristo, não perseguir o Cristo e seus profetas. Mas uma parábola curiosa, que eu sempre gosto de citar, está também nesse capítulo, quando ele diz que ele estava ali 2 irmãos, e um pai pediu um irmão, um filho dele, para trabalhar na lavoura para ele. E o filho falou: não vou. Mas depois o filho se arrependeu e foi. E falou para o outro filho: trabalhe na minha lavoura. E o filho falou: sim, eu vou, mas acabou não indo. E aí Jesus falou aos fariseus: qual desses obedeceu? Aquele que falou que não ia, mas acabou indo. Bem, é assim que vai ser. Muitos que hoje me rejeitam vão me aceitar, e muitos que dizem que me aceitam, na prática me rejeitam. Não é pela boca, mas é pelas ações. E isso é tão importante porque nós vimos uma lição preciosa que eu quero deixar rapidamente para você. Nós não temos que fazer aquilo que temos vontade de fazer. Temos que fazer por obediência. Deus não leva em conta a minha vontade, a minha intenção. Deus leva em conta a minha ação. Por isso, ele falou daquele grupo
Na época do domingo de Ramos, veja, na boca estava todo mundo falando: Hosana, Hosana, viva Jesus, com Palmeiras. Mas na ação, o que eles fizeram na prática foi crucificar Jesus 5 dias depois. Por isso Jesus, nesse capítulo, ele também vai amaldiçoar a figueira, porque a figueira estava ali para dar fruto, e ela não deu fruto e foi amaldiçoada. Por isso ele também vai criticar os lavadores da próxima parábola, depois dessa, porque eles disseram que ia trabalhar, trabalharam na vinha, mas trabalharam por motivos egoístas, tomaram a vinha, tentaram tomar a vinha do seu dono, matando seus servos, matando seus filhos. Ou seja, pessoas que falam que vão fazer algo, mas na prática não fazem. E aí Jesus fala que o que importa é o que você faz na prática. Às vezes nós achamos que devemos fazer quando temos vontade de fazer. Vou dar um exemplo aqui, não é? Bem simples. Imagine, está chovendo, não tenho vontade nenhuma de ir para a igreja, no culto de domingo. Não tenho vontade. Mas mesmo sem vontade eu vou. E o outro falou: estou com tanta vontade de ir para a igreja, domingo, chovendo, que bom, bota uma roupa, né, quentinha, mas no final da hora, vou não. O que importa não é a vontade, o que importa é a ação. O que importa não é fazer se eu tenho vontade ou não tenho vontade. O importa é fazer por obediência. Eu sempre falo isso. A sua obediência é testada quando você faz algo sem vontade de fazer. Quando você faz algo que tem vontade de fazer, a sua obediência não está sendo testada. Ela está testada quando você faz algo que não tem vontade de fazer. Faz por obediência. Faz porque Deus é o seu Senhor, não porque você tem vontade. As pessoas que são guiadas pelas suas vontades, elas são assim, são como um vento. Elas dizem uma coisa, mas fazem outra. E acaba não dando fruto. E essa é talvez uma das grandes lições desse capítulo. Amém? Vamos lá rapidamente, eu quero falar que a segunda-feira eu quero orar pelo seu crescimento pessoal, primeiro pelo seu corpo. Você está doente, precisa de uma cura, nós queremos orar. E o que você tem feito para melhorar a sua saúde? Porque o que você pode fazer, Deus não faz. O que você tem feito para melhorar a sua saúde? Coloque aí se você está precisando fazer alguma coisa na sua apostila. O que você precisa fazer para se desenvolver? Um curso, entrar na faculdade, né? Ver aqueles cursos online, ler mais livros. O que você precisa? Você está parado, você precisa desenvolver para você crescer, porque esse é um ano do milagre na sua vida. Talvez você precisa confiar mais em Deus, você precisa procurar ajuda, talvez você precisa dormir melhor para pensar melhor, talvez você precisa vencer a depressão, e nós falamos sobre depressão no domingo. Veja lá a pregação no nosso YouTube. E aquilo também quero falar dos seus pedidos e a sua intercessão. Além disso, você pode colocar o seu pedido de oração apertando aí o balão de interrogação. Nós vamos orar agora. Senhor Jesus, Pai amado, primeiro eu quero orar pela saúde desse meu irmão. Alguns estão doentes, eu quero orar pelos doentes. Eu quero orar, Pai amado, pelos aqueles que estão enfermos, pelos aqueles que estão com Covid. Eu quero orar por essas pessoas, quero orar pela Roberta, que passou mal ontem. Eu quero orar para a Tatá, que também não esteve bem de saúde, dê um toque de cura, dê um toque de cura para todos aqueles que estão enfermos. Abençoe a saúde da Anjinha, Pai amado. Abençoe a saúde da Mônica Teixeira também, que também está enferma. Que o Senhor possa estar dando um toque de cura para todos aqueles que estão enfermos diante de Ti, principalmente sobre a Covid. E que o Senhor possa ajudar cada desse irmão também a melhorar a sua saúde. Talvez existem coisas que ele possam fazer. Evitar alguns alimentos, fazer exercício, ir para um médico, fazer exames periódicos, eu não sei. Eu só sei que aquilo que está ao nosso alcance o Senhor não faz. Que cada um possa, Pai, agir e fazer aquilo que está ao seu alcance para melhorar a sua saúde. Também quero pedir para que o Senhor possa estar ajudando cada um a desenvolver, a crescer. A pessoa não pode ficar parado. Não acha que
as coisas vão acontecer por acaso, elas vão acontecer pela graça de Deus, mas também pelos nossos esforços. Que esta pessoa possa confiar mais em Deus, que ela possa procurar cursos, que ela possa procurar ajuda, que ela possa dormir melhor, descansar para produzir melhor, que ela possa vencer a depressão procurando a ajuda de pessoas. Colocamos aqui cada um desses irmãos também, seus pedidos, Pai. Quero orar por uma causa da justiça da Fátima. Ó Deus, o Senhor nosso juiz, e que o Senhor possa estar ajudando a Fátima a ganhar essa causa na justiça. Que o Senhor possa estar abençoando todos os desempregados. Abre a porta de emprego para a Ana, para o Josafá, Pai amado, para o Tiago, filho da Rosana. Que o Senhor possa abrir uma porta de emprego para eles, em nome de Jesus. Abençoe a família da Lena, seus vizinhos, a nossa nação, Pai amado. E abençoe, Pai, como eu disse, a saúde de todos. Abençoe os pastores, os irmãos, e os ministérios da nossa igreja, as crianças da nossa igreja, Pai amado. Vai abençoando meu querido amigo Severino, sua família, Pai, seu pai, sua mãe, sua esposa. Abençoe, Pai, os pastores, abençoe nossos vizinhos, abençoe nossos trabalhos, abençoe nossos governantes, abençoe nossa casa. Ó Deus, ratifico a oração pela saúde da Anjinha. E eu quero agradecer a Deus pela vida do Samuel, que completa hoje mais um ano de vida. Obrigado pela vida de Samuel, Pai. Obrigado pela maneira que o Senhor está sustentando tanto ele, Senhor, quanto a Ivone lá em Portugal. Derrame a tua graça na vida deles, Pai amado. Obrigado pela Rita Rios, pela forma que o Senhor também está sustentando a vida dela em Portugal. Senhor, eu quero também que o Senhor possa estar abençoando a amiga da Rita, a Natiele, Pai amado, para ela abrir uma porta de emprego para ela. Derrame a tua graça, abre uma porta de emprego para a Natiele, Pai. São dias difíceis, mas o Senhor interfere no nosso meio de forma milagrosa. Obrigado por tudo, abençoe essa semana, Pai. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Eu quero agradecer a você por tudo. Quero também falar com você uma coisa. Parabéns, Samuel, parabéns para você. Deus te abençoe aí em Portugal, mais um ano de vida. Beijo, Samuel, beijo para Ivone, beijão para Rita também. Deus abençoe a vocês. Também, essa é uma semana típica. Por quê? Porque seria a semana do carnaval, não é? Mas só que por causa da pandemia não tem carnaval. Então, nós estamos aqui, né, na nossa manhã com Deus. Beijo, Eva, né? Abração, Samuel, beijo todo mundo. Deus abençoe, Samela abençoe você. O Sandro, é sempre bom ver vocês aqui na igreja, tá? E até amanhã às 6h30, né? E eu não vou esquecer o celular dessa vez. Tchau.